Ela chegou de bicicleta para sua entrevista, enquanto todos a ignoravam. O milionário a observava com curiosidade. Ela era diferente, e algo nele sentiu que aquela jovem escondia uma história profunda, quando ela finalmente parou em sua mesa. Ele se inclinou para ela e disse: "Você não parece pertencer a este lugar, mas quero saber por quê." Mal sabia ele que aquela jovem garçonete, com seus olhos cheios de determinação, mudaria sua vida para sempre. O luxuoso restaurante A Coroa Dourada não abria suas portas antes das 6 da tarde, mas às 4:30, a entrada de serviço já fervilhava de atividade. Mariana Rocha ajeitou o coque improvisado enquanto observava a porta metálica, sentindo as palmas das mãos úmidas de nervosismo. 5 anos de planejamento tinham culminado neste momento. Respirou fundo, desceu da bicicleta e aprendeu no poste de luz próximo. "Tá atrasada", rosnou o homem de terno preto que abriu a porta, consultando o relógio. "Nome: Mariana Rocha. É meu primeiro dia. Falei com o Sr. Eduardo semana passada." O homem a examinou de cima a baixo, detendo-se nas manchas de suor que marcavam seu vestido simples e nos fios de cabelo que escapavam do coque desalinhado. "Você pedalou até aqui?" perguntou, sem esconder o desdém. 20 quilômetros. O metrô estava em manutenção", respondeu Mariana, sustentando o olhar. O homem soltou um suspiro ruidoso. 5 minutos para se arrumar, uniforme no vestiário. Eduardo te espera na cozinha", enquanto seguia pelo corredor de serviço. Flashes do passado invadiram sua mente. Seu pai, Rogério, chegando em casa com um semblante pesado naquela sexta-feira. "Descobri algo, Mari. Algo grande, mas preciso ter certeza antes de agir." 2 dias depois, o telefonema que mudaria tudo. "Sinto informar, senhorita Rocha. Seu pai foi encontrado morto em seu escritório. Aparentemente, tirou a própria vida." No vestiário, Mariana vestiu rapidamente o uniforme preto e branco, encarando seu reflexo no espelho enquanto prendia o crachá. Ninguém ali sabia que aquela garçonete de 26 anos era formada em contabilidade forense e cursava economia à noite. Ninguém precisava saber que o contador que supostamente tinha se suicidado após confessar desvios na empresa Ferreira era seu pai adotivo. E absolutamente ninguém podia desconfiar que ela havia transformado sua vida nos últimos 5 anos em uma investigação meticulosa para limpar o nome dele. "Nunca acreditei naquela carta, pai", murmurou para o espelho. "E hoje começo a provar que você estava certo." A entrevista de emprego tinha sido mais fácil do que esperava. Bastou mencionar no currículo sua experiência em uma cafeteria durante a faculdade, omitir sua formação e usar o sobrenome Rocha, que não despertava qualquer associação com seu pai nos ambientes corporativos, onde ele era conhecido apenas como Rogério, o contador, Eduardo, o maître. Explicou rapidamente as regras do restaurante enquanto a guiava pela cozinha reluzente. "Os clientes que frequentam a Coroa Dourada não são apenas ricos, são poderosos. Você não existe para eles. Seja sombra, seja ar, sirva, escute, mas nunca demonstre que escuta. E mais importante, o que acontece dentro dessas paredes, morre dentro dessas paredes." Mariana assentiu, escondendo um sorriso amargo. Era exatamente por isso que estava ali, para escutar, para observar. As paredes do A Coroa Dourada testemunhavam negócios milionários, fusões empresariais e, ocasionalmente, de acordo com sua investigação, jantares da família Ferreira, uma oportunidade de ouro para se aproximar daqueles que acreditava serem os responsáveis pelo destino de seu pai. O salão principal do restaurante era deslumbrante, com candelabros de cristal e uma vista panorâmica da cidade que se estendia até o horizonte. Durante as primeiras horas de serviço, Mariana se adaptou à rotina, servindo executivos que mal notavam sua presença, enquanto discutiam milhões como quem fala sobre o clima. Às 9:30, Eduardo aproximou-se com expressão tensa. "Mesa 12. Família Ferreira. Cuide pessoalmente. Não erre." O coração de Mariana acelerou. 5 anos esperando por este momento. E agora eles estavam a poucos metros, com passos firmes. Aproximou-se da mesa onde 5 pessoas conversavam em tom baixo. Daniel Ferreira, o herdeiro de 38 anos, conhecido como o Imperador de Aço, dominava a conversa.
Mariana o reconheceu das fotos que havia estudado obsessivamente. Ao seu lado, uma mulher elegante de aproximadamente 35 anos, que identificou como Olivia Duarte, sua noiva e herdeira dos laboratórios Duarte. Na cabeceira, uma senhora de idade avançada observava a todos com olhos argutos. Cecília Ferreira, a matriarca, completavam a mesa um homem de cabelos grisalhos, que Mariana não conseguiu identificar imediatamente, e outro mais jovem que parecia assessor ou secretário. "Boa noite, sou Mariana e vou atendê-los esta noite", anunciou com voz controlada. Distribuindo os menus, foi quando notou que Daniel Ferreira a observava com intensidade desconcertante. Por um instante terrível, temeu ter sido reconhecida, mas logo percebeu que era algo diferente. Curiosidade, talvez. "Alguma sugestão do chefe para hoje?", perguntou Daniel sem desviar o olhar. Mariana recitou as especialidades conforme havia decorado, mantendo a compostura apesar do escrutínio. Quando terminou, esperava que ele desviasse a atenção, voltando a ignorá-la como todos os outros clientes faziam com a equipe de serviço. Em vez disso, ele se inclinou ligeiramente e disse em tom baixo: "Você não parece pertencer a este lugar, mas quero saber por quê." O comentário a pegou completamente desprevenida, antes que pudesse responder. A matriarca Cecília interrompeu: "Daniel, deixe a moça trabalhar. Quero o filé como sempre." O jantar transcorreu com Mariana servindo a família Ferreira, captando fragmentos de conversas sobre a empresa e a próxima reunião do conselho. O homem de cabelos grisalhos, que descobriu ser Sérgio Diniz, conselheiro financeiro da família, falava entusiasmado sobre uma nova aquisição. O mais perturbador, porém, era o olhar da matriarca Cecília, que a seguia obsessivamente pelo salão. Por várias vezes, Mariana flagrou a senhora idosa a observando com uma expressão estranha, não de desconfiança, mas quase de reconhecimento. Quando o jantar terminou e a família se preparava para sair, Mariana notou que a matriarca deixou cair um pequeno objeto metálico, discretamente. Abaixou-se para pegá-lo, descobrindo ser um medalhão antigo. Ao abri-lo, seu coração quase parou. Dentro havia uma fotografia amarelada de uma jovem surpreendentemente parecida com ela. "Meu medalhão", exclamou Cecília, estendendo a mão trêmula. Mariana o fechou rapidamente e o devolveu, mas o olhar que trocaram estava carregado de perguntas não formuladas. A matriarca apertou o medalhão contra o peito e saiu apressadamente. Apoiada no braço do conselheiro, Daniel, o último a sair, parou ao seu lado. "Obrigado pelo excelente serviço, Mariana", disse, enfatizando seu nome. "Tenho certeza que nos veremos novamente naquela noite, ao retornar para o pequeno apartamento onde vivia com a mãe." Mariana acrescentou novas observações à pasta que mantinha escondida sob uma tábua solta no assoalho. Uma pasta que crescia há 5 anos, desde que encontrara documentos secretos que seu pai havia escondido antes de morrer. "Primeiro contato estabelecido, pai", murmurou para a foto de Rogério sobre sua mesa. "E tem algo muito estranho acontecendo. Por que aquela senhora me olhava daquele jeito? E por que aquela foto no medalhão?" Deixou a frase no ar, recordando o rosto no medalhão e a semelhança perturbadora consigo mesma. Uma nova peça do quebra-cabeça surgira, uma que não conseguia encaixar em sua teoria de conspiração corporativa. Algo mais pessoal, mais profundo, Mariana não sabia, mas sua busca por justiça acabaria revelando segredos familiares que reescreveriam completamente sua própria história. A luz fraca da luminária de mesa era a única fonte de iluminação no pequeno quarto de Mariana. Eram 2 da manhã, e o silêncio no apartamento só era quebrado pelo ruído distante dos carros na avenida. Com cuidado, ela removeu a tábua solta sob a cama e retirou uma caixa de metal desgastada. "Vamos ver o que temos aqui, pai", sussurrou, abrindo a caixa com um clique metálico. 5 anos atrás, uma semana após o funeral de Rogério, Mariana havia encontrado esta caixa escondida num compartimento falso dentro do armário do escritório dele em casa. Dentro, documentos cuidadosamente organizados, notas manuscritas e um pendrive protegido por senha. No topo, um bilhete simples: "Para Mari, se algo acontecer comigo." Espalhou os papéis na cama com a familiaridade de quem já os revisou centenas de vezes. Planilhas financeiras, registros de patentes, fotos de documentos corporativos e anotações codificadas. Durante esses anos,
Tinha decifrado quase tudo, mas algumas peças ainda faltavam. O medalhão da velha senhora, murmurou, pegando um bloco de notas. Por que eu estaria numa foto antiga dentro dele? Rabiscou furiosamente, tentando conectar esta nova informação com o que já sabia. Seu pai, contador-chefe dos Ferreira, havia descoberto algo relacionado a desvios financeiros e roubo de propriedade intelectual. Dias depois, foi encontrado morto com uma carta de suicídio que ela jamais acreditou ser verdadeira. A carta confessava fraudes que contradiziam tudo o que conhecia sobre a integridade de Rogério. Um nome aparecia constantemente em suas anotações: Sérgio Diniz, o conselheiro financeiro que agora ela sabia ser o braço direito da família Ferreira. Nas suspeitas de seu pai, Sérgio estava diretamente envolvido em operações questionáveis. Seu celular vibrou, interrompendo seus pensamentos. Uma mensagem de Paulo, ex-colega de seu pai e única pessoa que sabia de sua investigação. Consegui o que você pediu. Podemos nos encontrar amanhã no café habitual. Mariana sorriu. Depois de meses tentando, Paulo finalmente tinha conseguido acesso aos registros antigos da empresa. A quilômetros dali, no luxuoso apartamento da cobertura de um dos arranha-céus mais exclusivos de São Paulo, Daniel Ferreira acordou sobressaltado, o corpo banhado em suor. O mesmo pesadelo. Novamente Rogério, o contador que considerava quase um amigo, sentado em sua cadeira de escritório, uma arma em sua mão e um olhar de profunda traição antes do disparo. Daniel esfregou o rosto, tentando afastar a imagem. 5 anos e esse pesadelo ainda o perseguia. Algo naquela história nunca tinha feito sentido. O íntegro Rogério, que recusava até mesmo os tradicionais presentes de Natal dos fornecedores, subitamente confessando desvios milionários e tirando a própria vida. Levantou-se e caminhou até a janela panorâmica, observando a cidade iluminada. Seu pensamento voltou à garçonete do restaurante. Havia algo nela, algo familiar, que não conseguia identificar, talvez nos olhos, ou no formato do rosto, e a reação de sua avó Cecília tinha sido ainda mais intrigante. O que você viu nela? Vovó, murmurou para si mesmo. Sua mente divagou para o jantar de ontem, quando Olívia anunciara à família que queria adiantar o casamento. Não vejo por que esperar. Ela havia dito com aquele sorriso determinado que ele conhecia bem. A fusão entre Ferreira e Laboratórios Duarte será o negócio do ano. Precisamos mostrar união, especialmente agora. Daniel não tinha argumentado, embora sentisse que havia algo mais por trás da pressa de Olívia, depois de 3 anos de noivado. Porque a súbita urgência, o celular tocou Sérgio. A essa hora. Aconteceu algo. Atendeu preocupado. Preciso te ver amanhã cedo. Antes da reunião do conselho, a voz de Sérgio soava tensa. Surgiram algumas complicações com a fusão. Na manhã seguinte, Mariana encontrou Paulo num café discreto próximo à estação de metrô, aos 60 anos. O homem parecia ter envelhecido 1 década desde a última vez que se viram. Estou arriscando minha aposentadoria com isso, sabia? Disse ele, deslizando um envelope pardo pela mesa. Se descobrirem que acessei esses arquivos, ninguém vai descobrir, garantiu Mariana, apertando a mão dele. O que encontrou? Paulo olhou ao redor antes de falar em voz baixa. Registros da antiga patente farmacêutica que seu pai estava investigando. A tal que causou a falência dos Duarte anos atrás. Ele hesitou. Tem algo estranho. A patente foi registrada em nome de Ricardo Ferreira, mas há anotações à mão nos documentos originais que mencionam um tal de Arnaldo. Arnaldo Duarte. Mariana arregalou os olhos. O pai de Olívia. Paulo assentiu. Tem mais. Encontrei menções a um João Ferreira nos documentos. Aparentemente, ele trabalhava junto com Arnaldo no projeto original. João Ferreira. O nome não era familiar para Mariana. Quem é esse? Era o irmão mais novo do pai de Daniel, falecido há mais de 25 anos. Um acidente de carro. Se bem me lembro, Mariana sentiu um arrepio inexplicável ao ouvir aquilo. Mais uma conexão que não tinha antecipado. Paulo, você tem certeza que meu pai não deixou nada mais para você? Alguma mensagem? Qualquer coisa? O homem hesitou visivelmente. Tem uma coisa. Ele retirou do bolso um pequeno papel dobrado. 2 dias antes de... Bem, você sabe, Rogério me pediu para entregar isso a você caso algo acontecesse com ele. Mas depois de tudo,
com a polícia e a empresa envolvidas. Fiquei com medo. E quando você começou sua investigação, não quis te dar mais lenha para a fogueira? Mariana abriu o papel com mãos trêmulas. Apenas uma linha, na caligrafia inconfundível de seu pai. Pergunte à sua mãe sobre João. No luxuoso restaurante A Coroa Dourada, a movimentação da equipe era intensa. Preparando-se para a noite, Mariana tentava focar no trabalho, mas sua mente fervilhava com as novas informações. Por que seu pai queria que perguntasse à sua mãe sobre este João Ferreira? E por que Marta nunca mencionara esse nome em todos esses anos? Mariana, atenção! A voz de Eduardo a trouxe de volta à realidade. A família Ferreira reservou a mesa para esta noite novamente. E adivinhe, pediram especificamente por você. A notícia a pegou de surpresa. Tão cedo. Era uma oportunidade inesperada, mas também preocupante. Por que o interesse repentino? No outro lado da cidade, Olívia Duarte observava a cidade do terraço de seu escritório nos laboratórios Duarte. Seu celular vibrou com uma mensagem. Encontre-me no lugar de sempre. Precisamos falar sobre o casamento. S. Olívia suspirou, guardando o celular. Suas reuniões secretas com Sérgio Diniz aconteciam há anos, desde que ele a procurou oferecendo informações sobre os Ferreira. Para o mundo, ele era o leal conselheiro da família que ela planejava destruir. Ninguém suspeitava que ele também alimentava sua vingança, fornecendo detalhes internos que a ajudavam a se posicionar estrategicamente. 25 anos, pensou Olívia. 25 anos desde que os Ferreira roubaram o trabalho do meu pai e o levaram à ruína. Ela tinha apenas 7 anos quando encontrou Arnaldo Duarte. Seu pai, caído no escritório de casa, uma garrafa vazia de uísque ao lado, morto após anos de alcoolismo, foi criada pelos tios com um único propósito: restaurar o nome dos Duarte e destruir os Ferreira por dentro. O casamento com Daniel, inicialmente apenas uma estratégia, havia se complicado quando desenvolveu sentimentos reais por ele. Mesmo assim, o plano precisava continuar. A fusão das empresas lhe daria acesso completo aos registros históricos dos Ferreira, finalmente permitindo provar o roubo de propriedade intelectual que destruiu sua família. Na mansão dos Ferreira, Cecília, a matriarca de 78 anos, estava sentada em sua cadeira junto à janela, o antigo medalhão aberto em suas mãos. A foto da jovem dentro dele trazia memórias dolorosas de um tempo que tentara esquecer. Senhora, o médico recomendou que descansasse antes do jantar, disse a enfermeira, aproximando-se. Como posso descansar agora que ela apareceu? Murmurou Cecília, mais para si mesma do que para a enfermeira. Depois de todos esses anos, é como ver um fantasma. Fechou o medalhão com um estalo seco e o apertou contra o peito. Prepare meu vestido azul. Quero estar apresentável esta noite. Quando voltou para casa naquela tarde para trocar de roupa antes do turno noturno, Mariana encontrou sua mãe preparando o jantar. Mãe, hesitou na porta da cozinha. Preciso te perguntar algo. Marta Rocha virou-se, sorrindo. Claro, filha. O quê? A pergunta ficou suspensa no ar, quando Mariana notou algo sobre a mesa da cozinha. O jornal aberto na página de negócios, com uma foto grande do noivado de Daniel Ferreira e Olívia Duarte anunciando a antecipação do casamento. Por que está lendo isso? Perguntou pegando o jornal. Marta pareceu momentaneamente desconcertada. Só curiosidade. Você sabe como gosto de ver a vida dos ricaços. Ela voltou-se para o fogão, evitando o olhar da filha. O que queria me perguntar? Mariana hesitou. Algo na reação da mãe a deixou em alerta. Nada importante. Depois conversamos. Na mesa, ao lado do jornal, um pequeno recorte chamou sua atenção. Um anúncio de emprego para a secretária, circulado em vermelho. Antes que pudesse perguntar sobre isso, notou o relógio. Preciso ir. Vou me atrasar. Enquanto fechava a porta do apartamento. Mariana não viu sua mãe pegar o telefone e discar um número com mãos trêmulas. Ela está começando a juntar as peças, disse Marta em voz baixa. Temo que não conseguiremos esconder a verdade por muito mais tempo. O restaurante A Coroa Dourada cintilava sob os candelabros de cristal naquela noite. Mariana ajustou o uniforme e respirou fundo antes de se aproximar da mesa dos Ferreira. A disposição estava diferente. Daniel ocupava a cabeceira, Olívia à sua direita, Sérgio à esquerda, e, surpreendentemente,
A matriarca Cecília estava presente novamente, observando tudo com olhos perspicazes. Boa noite. Sou Mariana, e vou atendê-los hoje, disse ela, mantendo o tom profissional. Ah, Mariana, respondeu Daniel com um sorriso cordial. Que bom vê-la novamente. Minha avó fez questão de que você nos servisse hoje. Mariana sentiu o olhar intenso de Cecília sobre si e forçou um sorriso. É uma honra. Senhora Ferreira. A matriarca apenas assentiu, seus dedos enrugados acariciando o medalhão que pendia do pescoço. Durante o serviço, Mariana captava fragmentos de conversa. Olívia mencionava repetidamente os preparativos do casamento, agora marcado para dali a apenas 2 meses. Daniel, precisamos definir aquela lista de convidados, insistia Olívia, tocando o braço do noivo com delicadeza estudada. E ainda temos a questão do comunicado oficial sobre a fusão das empresas. Enquanto servia a entrada, Mariana notou o olhar de Olívia sobre si. Não era apenas desconfiança. Havia algo mais, quase como se estivesse avaliando uma adversária. Esta garçonete é nova. Não é? Perguntou Olívia de repente, interrompendo sua própria fala sobre o casamento. Começou esta semana, respondeu Daniel casual. E já pediu especificamente por ela. O tom de Olívia era leve, mas seus olhos permaneciam frios. Interessante. O silêncio desconfortável que seguiu foi quebrado por Sérgio. Voltando ao assunto da fusão, Daniel, aqueles documentos que discutimos hoje cedo precisam ser assinados até sexta-feira. Ainda estou revisando algumas cláusulas, respondeu Daniel, seu tom revelando uma tensão subjacente. O tempo é essencial nesta operação, insistiu Sérgio, inclinando-se para a frente. Os investidores estão ansiosos. Mariana se afastou para buscar o vinho, mas não sem antes notar a troca de olhares entre Sérgio e Olívia. Havia algo ali, uma comunicação silenciosa que despertou seus instintos. No final da noite, quando a família se preparava para sair, Daniel permaneceu para trás. Mariana, poderia me trazer a conta, por favor? Quando ela retornou com a máquina de cartão. Ele falou em voz baixa. Você parece observadora. Gosta de trabalhar aqui? A pergunta a pegou de surpresa. É um bom emprego, Sr. Ferreira. Daniel, por favor. Ele sorriu. Assinando o recibo. Estudou até que ano? Terminei o ensino médio. Mentiu ela, seguindo seu disfarce. Mesmo. Daniel a olhou com curiosidade. Você me parece mais instruída. É gentil da sua parte, respondeu Mariana, mantendo o tom neutro enquanto recolhia o recibo. Eu costumava conhecer um Rocha. Rogério Rocha. Daniel observou atentamente sua reação. Um excelente contador. Talvez um parente seu. O coração de Mariana acelerou, mas anos de preparação a impediram de demonstrar qualquer sinal de reconhecimento. Não que eu saiba, senhor. Rocha é um sobrenome comum. Daniel assentiu, parecendo aceitar a resposta, e se levantou. Tenha uma boa noite, Mariana. Acredito que nos veremos novamente em breve. Enquanto ele se afastava, Mariana lutava para controlar a respiração. Daniel suspeitava de algo ou era apenas coincidência? E por que todo esse interesse nela? Na manhã seguinte, Mariana foi surpreendida por Eduardo, o maître, na entrada de serviço. Precisamos conversar, disse ele, conduzindo-a a um canto isolado. Recebi uma ligação hoje cedo da assessora pessoal da senhorita Duarte, noiva do Sr. Ferreira. O estômago de Mariana afundou. Algum problema com o serviço de ontem? Ela questionou sua contratação, quis saber detalhes sobre seu histórico, referências anteriores. Eduardo parecia nervoso. Disse que o Sr. Ferreira tem alergia a um ingrediente específico e precisava garantir que a equipe estivesse ciente. Uma desculpa esfarrapada, pensou Mariana. Olívia estava investigando-a. Garanto que meus documentos estão em ordem, respondeu calmamente. Sim, verifiquei pessoalmente. Eduardo baixou a voz. Mas tome cuidado. A senhorita Duarte tem influência. Se ela decidir que não gosta de você, nem eu poderei ajudar. Após Eduardo se afastar, Mariana apertou os punhos. Olívia estava tentando afastá-la. Precisava ser mais cuidadosa. Em seu luxuoso escritório na Ferreira Empreendimentos, Daniel observava a cidade através da janela panorâmica. Absorto em pensamentos, a porta se abriu sem aviso, e Sérgio entrou, carregando uma pasta. Preciso da sua assinatura nestes documentos imediatamente, anunciou,
colocando a pasta na mesa. Bom dia para você também, Sérgio, respondeu Daniel com ironia. Já disse que quero revisar tudo antes de assinar. Sérgio suspirou dramaticamente. Daniel, confio em você como um filho. Desde que seu pai faleceu, tenho orientado cada passo desta empresa. Essa fusão é crucial e por isso mesmo preciso entender todos os detalhes. Daniel abriu a pasta, folheando os documentos. Por que a pressa repentina? Oportunidades de mercado. A Duarte Laboratórios é uma aquisição perfeita. Complementa nosso portfólio e elimina nosso maior concorrente. Sérgio fez uma pausa. Além disso, Olivia é perfeita para você. Inteligente, determinada, de boa família. Daniel olhou para o homem que considerava quase um segundo pai. Sérgio estava ao lado dos Ferreira há décadas. Amigo íntimo de seu pai e conselheiro de confiança da família. Ainda assim, ultimamente, algo nas atitudes dele despertava uma sutil desconfiança. Por falar em Olivia, disse Daniel, testando o terreno. Você notou como ela reagiu àquela garçonete ontem? Sérgio deu de ombros, aparentemente desinteressado. Ciúmes femininos, natural, considerando como você a observava? Eu não. Ora, Daniel. Sérgio sorriu com indulgência. Sou velho, não cego, mas tome cuidado. Distrações agora podem ser problemáticas. No outro lado da cidade, Olivia caminhava entre os laboratórios da empresa de sua família, fundado há quase 3 décadas por seu pai. O Laboratórios Duarte já havia sido líder em pesquisa farmacêutica antes da fatídica patente que mudou tudo. Agora, estava prestes a ser absorvido pela Ferreira Empreendimentos, num movimento que o mercado chamava de fusão, mas que ela sabia ser o primeiro passo de sua vingança. Seu celular vibrou. Uma mensagem de texto de seu tio Gustavo. A garota Rocha é filha do contador que se matou. Confirme se quer que tomemos providências. Olivia sorriu. Suas suspeitas estavam corretas. A garçonete não estava ali por acaso, antes que pudesse responder. Outra mensagem chegou, desta vez de Sérgio. Daniel está hesitante com os documentos. Precisamos conversar. No pequeno apartamento que dividia com a mãe, Mariana organizava suas anotações quando ouviu a porta se abrir. Marta entrou, parecendo cansada após seu turno no hospital onde trabalhava como enfermeira. Mãe. Mariana se levantou, determinada a não adiar mais. Preciso te perguntar algo importante. Quem é João Ferreira? O rosto de Marta empalideceu visivelmente. Ela deixou a bolsa cair no chão. Onde ouviu esse nome? Uma anotação do pai. Mariana aproximou-se, notando como sua mãe tremia. Ele deixou um bilhete para mim dizendo: pergunte à sua mãe sobre João. Quem é ele, mãe? Marta se apoiou na parede, respirando com dificuldade. Não posso falar sobre isso agora, Mari. Por favor. Mãe, estou investigando a morte do pai há 5 anos. Se sabe de algo, pare com essa investigação. A explosão repentina de Marta surpreendeu Mariana. Sua mãe sempre fora contida, quase submissa. Você não entende onde está se metendo, filha. Algumas coisas é melhor deixar enterradas. Como você pode dizer isso? Mariana sentiu o rosto queimar de indignação. Pai não era culpado. Alguém o forçou a escrever aquela carta. Alguém o matou. Marta segurou o rosto da filha entre as mãos, seus olhos suplicantes. Mari, escute. Seu pai, Rogério, foi um homem bom. Ele nos amou, protegeu, sacrificou tudo por nós. Honre a memória dele deixando isso para trás. Honrar a memória dele é limpar seu nome, respondeu Mariana, afastando-se. E vou fazer isso com ou sem sua ajuda. Naquela noite, enquanto se preparava para mais um turno no restaurante, Mariana não viu sua mãe telefonar novamente, as mãos trêmulas discando um número raramente usado. Cecília, disse Marta quando atenderam. Precisamos nos encontrar. É sobre Mariana. Ela está fazendo perguntas sobre João. Quando Mariana chegou ao restaurante, Eduardo a aguardava com expressão grave. Uma senhora ligou pedindo para falar com você pessoalmente, disse ele entregando um bilhete dobrado. Disse que é urgente. Mariana abriu o papel e leu a mensagem simples. Amanhã, 14 horas. Mansão Ferreira. Venha sozinha, Cecília Ferreira. O coração de Mariana disparou. A matriarca queria vê-la, sozinha,
em sua própria casa. Era uma armadilha ou uma oportunidade. Qualquer que fosse a resposta, sabia que não podia recusar. O céu de São Paulo escurecia rapidamente quando Mariana saiu do metrô. Consultando mais uma vez o endereço no celular, a chuva que caía fina começava a engrossar, transformando-se numa tempestade que parecia premonitória. Tinha decidido não atender ao convite de Cecília. Era arriscado demais entrar no território inimigo tão cedo. Em vez disso, aproveitaria a noite de folga para algo mais produtivo. O prédio da Ferreira Empreendimentos erguia-se imponente contra o céu tempestuoso, suas janelas iluminadas criando um padrão geométrico na escuridão crescente. Mariana puxou o capuz do casaco sobre o rosto e cruzou a rua, sentindo o coração acelerar. Segundo suas pesquisas, às quartas-feiras a equipe de limpeza trocava de turno às 20 horas, criando uma janela de 30 minutos com segurança reduzida. No bolso, trazia um crachá falsificado que Paulo tinha conseguido para ela. Identificação de uma empresa de auditoria que ocasionalmente prestava serviços aos Ferreira. Não garantiria acesso a áreas restritas, mas poderia justificar sua presença no saguão principal. "Foco, Mari", sussurrou para si mesma enquanto se aproximava da entrada. "Você tem meia hora no máximo." O segurança do lobby mal ergueu os olhos quando ela passou, mostrando o crachá enquanto falava animadamente ao telefone, fingindo uma conversa de trabalho. Seu plano era simples: chegar ao 18º andar, onde ficava o departamento financeiro, e verificar os arquivos do período em que seu pai trabalhara lá. O elevador subiu silenciosamente, cada andar aumentando sua ansiedade. Quando as portas se abriram no 18º andar, Mariana encontrou o corredor deserto, apenas iluminado pelas luzes de emergência. Perfeito. Com passos rápidos, seguiu até a porta de vidro com a placa Departamento Financeiro. Estava trancada, como esperava. Tirou da bolsa um pequeno dispositivo eletrônico que comprara no mercado negro, divulgado como ferramenta de recuperação de acesso para empresas. Conectou-o ao leitor de cartão da porta e aguardou, o coração martelando contra o peito, enquanto os segundos passavam. Um clique suave, e a fechadura cedeu. O departamento estava escuro e silencioso. Mariana ligou a lanterna do celular, direcionando-a para os arquivos que cobriam uma parede inteira. Não tinha muito tempo para procurar, mas Paulo tinha lhe dado uma dica valiosa. Os arquivos mais sensíveis geralmente ficavam no escritório do diretor financeiro. A porta para esse escritório, no fundo da sala, estava destrancada. Dentro, encontrou uma mesa de mogno impecável, uma cadeira de couro e uma estante com pastas organizadas cronologicamente. Seus dedos correram pelos rótulos até encontrar o período que procurava, os meses antes da morte de seu pai. "Vamos ver o que você estava investigando, pai", murmurou, abrindo a primeira pasta. Documentos sobre a aquisição de patentes, relatórios financeiros, memorandos internos. Mariana fotografava metodicamente cada página com seu celular. Um documento em particular chamou sua atenção. Um relatório detalhando a histórica patente farmacêutica que levara à falência dos Duarte. Mas havia algo estranho. Várias anotações à mão nas margens, escritas com a caligrafia que ela reconheceu como sendo de seu pai. Registro original modificado. Verificar assinaturas do primeiro depósito. Arnaldo Plás João. Formulação original. SD envolvido na alteração dos registros. Si, Sérgio Diniz. Mariana sentiu um arrepio. As suspeitas de seu pai iam além de simples desvios. Ele parecia acreditar que a própria patente que definia a rivalidade entre Ferreira e Duarte tinha sido fraudada. Um barulho repentino no corredor a fez congelar. Vozes se aproximavam rapidamente. Guardou a pasta e se escondeu sob a mesa. O coração quase saltando pela boca. A porta do escritório se abriu e luzes foram acesas. Pela fresta entre o painel da mesa e o chão, Mariana viu 2 pares de sapatos entrando. Um masculino, de couro polido, e um feminino. Saltos altos elegantes. "Tem certeza que não tem câmeras aqui?" Uma voz feminina que Mariana reconheceu como sendo de Olívia Duarte. "Absolutamente. Mandei desativá-las para nossa reunião", respondeu a voz grave de Sérgio Diniz. "É o único lugar onde podemos falar livremente." Olívia soltou um suspiro audível. "Daniel está fazendo perguntas sobre a patente original. Acha que ele suspeita de algo?" "Impossível.
Aqueles registros foram alterados há mais de 2 décadas. Sérgio respondeu com calma. O único que chegou perto da verdade foi aquele contador intrometido. E bem, sabemos como terminou. Mariana teve que cobrir a própria boca para não ofegar. Estavam falando de seu pai. Ainda assim, precisamos acelerar tudo, insistiu Olívia. Quando a fusão estiver completa e eu tiver acesso legal a todos os registros históricos da Ferreira, finalmente poderei provar o roubo da fórmula que destruiu meu pai. Paciência, querida. A voz de Sérgio assumiu um tom quase paternal. Seu pai ficaria orgulhoso de ver como você continuou sua missão. Você acha que a garçonete é realmente filha do contador? Perguntou Olívia, mudando abruptamente de assunto. Meus contatos confirmaram Mariana Rocha, filha de Rogério Rocha. A questão é, o que ela está procurando? A mesma coisa que o pai, provavelmente. Olívia soltou uma risada amarga. Devíamos ter previsto isso. Tenho a situação sob controle, garantiu Sérgio. Já tomei providências para mantê-la ocupada amanhã. A velha Cecília pediu para vê-la pessoalmente. Cecília. O tom de Olívia era de surpresa. Por quê? Houve um momento de silêncio antes de Sérgio responder. Assuntos familiares, complicados, nada com que precise se preocupar. A conversa continuou, mas um barulho ensurdecedor cobriu as vozes. O alarme de incêndio disparou, enchendo o prédio com seu som estridente. Droga! Praguejou Sérgio. Deve ser por causa da tempestade. Vamos! Os dois saíram apressadamente, deixando Mariana sozinha novamente. Ela esperou alguns segundos antes de sair de seu esconderijo, a mente processando tudo o que acabara de ouvir. Seu pai estava certo. Havia uma conspiração envolvendo a patente. E Sérgio estava definitivamente envolvido. Mas o que mais a intrigava era a menção a assuntos familiares, relacionados a Cecília querer vê-la. Que tipo de assuntos familiares poderia haver entre ela e a matriarca dos Ferreira? Aproveitando a confusão do alarme, Mariana pegou mais algumas pastas e as fotografou rapidamente. Estava prestes a sair quando a porta se abriu novamente. Seu coração parou por um instante, mas não havia onde se esconder. Para seu choque absoluto, quem entrou não foi um segurança. Era sua mãe, Marta. Mãe! Exclamou, incrédula. O rosto de Marta empalideceu ao vê-la ali. Mari, o que está fazendo aqui? Eu poderia perguntar o mesmo. Mariana estava estupefata. Como você entrou aqui? Por que está aqui? Marta fechou a porta atrás de si, olhando nervosamente ao redor. Não temos tempo. O alarme é apenas uma falha temporária. Logo vão perceber. Você sabia que eu estaria aqui. Mariana começava a conectar os pontos. Está me seguindo. Vim proteger você. A voz de Marta tremia. Oh, Mari, você não entende onde está se metendo estas pessoas. Não são o que parecem. Então me explique. Mariana sentiu anos de frustração transbordando. Quem é João Ferreira? O que ele tem a ver comigo? Por que Cecília quer me ver? Que assuntos familiares são esses? O som da chuva batendo contra as janelas cresceu, como um tambor anunciando uma revelação iminente. Relâmpagos iluminavam intermitentemente o escritório, projetando sombras dramáticas nos rostos mãe e filha. Marta pareceu colapsar internamente. Seus ombros caíram, e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. João Ferreira era o filho mais novo do patriarca Ferreira e irmão do pai de Daniel. Ela começou, a voz quase um sussurro. Há quase 27 anos, eu trabalhava como secretária aqui na empresa. Éramos jovens, nos apaixonamos. Mariana sentiu como se o chão sumisse sob seus pés. O quê? Quando engravidei, planejamos fugir juntos, continuou Marta, as palavras agora saindo em uma torrente. A família dele nunca aceitaria uma secretária como Nora, mas antes que pudéssemos concretizar nossos planos, João morreu em um acidente de carro. Não, Mariana balançou a cabeça, recusando-se a aceitar o que começava a entender. Fiquei sozinha, grávida, desesperada. Os olhos de Marta imploravam compreensão. Foi quando Rogério, que era amigo de João, me procurou. Ele se ofereceu para casar comigo, criar você como sua própria filha. Um trovão ensurdecedor sacudiu o prédio.
coincidindo com a revelação que abalava os alicerces da identidade de Mariana. Está dizendo que Rogério não era meu pai biológico, que eu sou uma ferreira. Cecília, a matriarca, exigiu segredo absoluto para evitar escândalos. Pagou-nos para manter você longe da família. Marta se aproximou, tentando tocar o rosto da filha, que recuou. Rogério amava você como se fosse dele, Mari. Nunca duvide disso. O alarme cessou abruptamente, deixando um silêncio opressivo quebrado apenas pelo som da tempestade lá fora e pelos soluços contidos de Marta. Por que me contar isso agora? Perguntou Mariana, a voz trêmula de emoção. Depois de todos esses anos de mentiras. Porque Cecília viu você no restaurante. Marta enxugou as lágrimas. Aquele medalhão que ela carrega. Tem uma foto de João quando jovem. Você é idêntica a ele. Ela reconheceu o sangue Ferreira imediatamente. Mariana sentiu o mundo girar. Toda sua cruzada por justiça, sua busca pela verdade sobre a morte de seu pai, e agora descobria que sua própria identidade era construída sobre uma mentira. Eu sou prima de Daniel Ferreira. A realização a atingiu com força total. O homem que ela estava investigando, o herdeiro da família que acreditava ter destruído seu pai, era seu parente de sangue. Novos passos no corredor interromperam o momento. Marta agarrou o braço da filha. Precisamos sair daqui. Agora. Falaremos mais em casa. Enquanto corriam pelos corredores escuros, aproveitando a confusão causada pela tempestade e pelo falso alarme, Mariana sentia-se como se estivesse vivendo em uma realidade alternativa. Os documentos em seu celular, a conversa que ouvira entre Sérgio e Olívia, e agora esta revelação bombástica sobre sua verdadeira paternidade, a tempestade que castigava, São Paulo naquela noite, era um reflexo perfeito da turbulência que se instalara em sua alma. A chuva ainda caía quando Mariana e Marta chegaram ao pequeno apartamento. Encharcadas e emocionalmente exaustas, permaneceram em silêncio enquanto penduravam os casacos molhados. A sala de estar, normalmente aconchegante, parecia agora sufocante para Mariana, como se as próprias paredes guardassem segredos. Preciso de respostas completas, disse finalmente encarando a mãe. Sem mais mentiras, Marta assentiu, afundando no sofá gasto. Conheci João quando comecei a trabalhar como secretária na Ferreira. Ele era diferente dos outros. Gentil, sonhador, o rebelde da família. Um sorriso triste passou por seus lábios. Seu avô queria que ele assumisse a diretoria jurídica, mas João preferia a pesquisa. Trabalhava no laboratório com Arnaldo Duarte, o pai de Olívia. Mariana se sentou, tentando organizar o quebra-cabeça. Sim, eram amigos, parceiros. Desenvolviam juntos aquela fórmula revolucionária. Marta suspirou. Quando descobri que estava grávida, João ficou extasiado. Planejamos fugir, começar uma vida longe da influência da família dele. A tempestade rugia lá fora, os relâmpagos iluminando intermitentemente o apartamento. E então veio o acidente, continuou Mariana. Nunca acreditei que foi acidente. A voz de Marta endureceu. A estrada estava seca naquele dia. O carro era novo, e João era um motorista cuidadoso, mas não havia provas de sabotagem, e eu estava grávida, desesperada, sem família para me apoiar. Foi quando Rogério apareceu. Ele trabalhou com as finanças do projeto de João e Arnaldo. Via como sofri com a perda. Ofereceu ajuda. Depois casamento. Os olhos de Marta marejaram. Seu pai adotivo era um homem bom, Mari. Aceitou minha condição. Prometeu criar você como sua própria filha. Porque nunca me contaram. A dor da traição era palpável na voz de Mariana. Cecília, a matriarca, exigiu nosso silêncio em troca de suporte financeiro. Disse que um escândalo destruiria a reputação dos Ferreira. Marta hesitou. E honestamente, tive medo que eles tentassem tirar você de mim se soubessem que estava criando uma Ferreira. Mariana levantou-se abruptamente, caminhando até a janela para observar a tempestade. Tudo o que acreditava sobre si mesma estava sendo reescrito. Não era apenas Mariana Rocha, filha de um contador honesto e injustamente acusado. Era também uma Ferreira, parte da família que havia investigado por anos. Por que Rogério morreu? Perguntou finalmente, virando-se. Era sobre a patente, não era? Ele descobriu algo. O rosto de Marta empalideceu visivelmente. Nos últimos meses antes de...
Antes de tudo acontecer, ele estava obcecado com discrepâncias que encontrou nos registros daquela patente. Acreditava que nem os Ferreira nem os Duarte eram completamente culpados ou inocentes. Sérgio manipulou os registros. Mariana lembrou-se dos documentos que fotografara. Das anotações de seu pai. Rogério nunca mencionou nomes para me proteger. Apenas disse que havia encontrado evidências de que alguém alterou documentos para criar um conflito entre as famílias, lucrando com a rivalidade. Um silêncio pesado caiu entre elas, quebrado apenas pelos sons da tempestade e pelo tic-tac do relógio de parede. Por que não vou ao encontro com Cecília amanhã? Sugeriu Mariana, uma nova determinação em sua voz. Se ela me reconheceu, deve saber mais sobre tudo isso. Não. O medo nos olhos de Marta era genuíno. Mari, você não entende? Estas pessoas são perigosas. Se Rogério foi morto pelo que descobriu, então preciso terminar o que ele começou, completou Mariana com firmeza. Pela memória dele, e agora, também pelo meu pai biológico. Na mansão Ferreira, Daniel sentava-se no escritório escuro. A única luz vinha da tela do computador onde analisava relatórios financeiros antigos. A obsessão pelo suicídio de Rogério Rocha havia crescido desde que encontrara a garçonete que tanto lembrava seu falecido tio. Um arquivo específico chamou sua atenção. O histórico completo da patente que criara a rixa entre Ferreira e Duarte. Enquanto examinava os documentos digitalizados, notou inconsistências sutis nas datas e assinaturas. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Olívia. Ainda acordado. Precisamos finalizar os detalhes do nosso anúncio de casamento amanhã. Daniel franziu o senho. O casamento. Com tudo que descobrira recentemente. A união com Olívia. Que antes parecia um arranjo perfeito, tanto pessoal quanto comercialmente. Agora o deixava inquieto. O telefone tocou, surpreendendo-o. Quem ligaria àquela hora? Daniel Ferreira. Senhor Ferreira, é Eduardo do restaurante A Coroa Dourada. Desculpe o horário, mas achei que deveria saber. A garçonete que o senhor perguntou. Mariana Rocha. A senhorita Duarte ligou hoje cedo tentando fazer com que a demitíssemos. Daniel sentiu uma onda de irritação. Obrigado pela informação, Eduardo. Por favor, não tome nenhuma atitude. De fato, gostaria que continuasse a atendê-los pessoalmente. Após desligar, Daniel recostou-se na cadeira, pensativo. Por que Olívia tentaria afastar a garçonete? O que ela sabia que ele não sabia? A porta do escritório se abriu silenciosamente e Cecília entrou, apoiada em sua bengala. Ainda trabalhando, meu neto? Perguntou, sua voz trêmula pela idade, mas ainda carregando a autoridade de décadas comandando os negócios da família nos bastidores. Só revisando alguns arquivos antigos. Vovó. Cecília aproximou-se, olhando a tela do computador. A patente Duarte. Seu tom estava carregado de emoção contida. Aquela maldita patente que causou tantas dores. Vovó, posso perguntar algo? Daniel virou-se para encará-la. O que aconteceu realmente com o tio João? As histórias sobre o acidente dele sempre pareceram incompletas. A matriarca segurou o medalhão que carregava no pescoço, uma expressão de dor cruzando seu rosto enrugado. João era brilhante, mas rebelde. Trabalhava com Arnaldo Duarte naquela fórmula. Ela hesitou. Havia rumores de um relacionamento inapropriado com uma funcionária. A garçonete. Mariana. Ela é filha dele, não é? Os olhos de Cecília se arregalaram de surpresa. Como? A semelhança é inconfundível. Tem os mesmos olhos dele, o mesmo formato de rosto. Daniel sorriu tristemente. Além disso, andei investigando após nosso primeiro encontro com ela, Mariana Rocha, filha de Rogério Rocha. O contador que se matou. Cecília fechou os olhos por um momento, como se absorvendo um golpe. Mandei chamá-la amanhã. É hora de enfrentar os fantasmas do passado. A matriarca ergueu o queixo, recuperando a compostura. Mas lembre-se, Daniel, seja o que for que descubra, a lealdade à família deve vir primeiro. Sempre. Na luxuosa cobertura de Olívia, Sérgio servia-se de um copo de uísque enquanto observava a tempestade através da janela panorâmica. Daniel está investigando os registros antigos, disse, o tom preocupado. Precisamos acelerar tudo, Olívia. Sentada elegantemente no sofá, folheava a pasta com os detalhes finais da fusão.
O anúncio oficial está marcado para a próxima semana. Depois disso, não haverá volta. A garota Rocha é um problema maior do que imaginávamos, continuou Sérgio. Parece que herdou a obstinação do pai, de ambos os pais. Como assim? Olivia ergueu os olhos da pasta. Intrigada, Sérgio hesitou, como se ponderasse o quanto deveria revelar. Digamos apenas que a história dela com os Ferreira é mais complicada do que parece. Ele esvaziou o copo de um gole. Mas não se preocupe. Tenho tudo sob controle. Sempre tive. Olivia estudou o homem à sua frente. Sérgio havia sido mentor. Quase uma figura paterna para ela desde a morte de seu verdadeiro pai. Foi ele quem inicialmente sugeriu que se aproximasse de Daniel, alimentando sua sede de vingança contra os Ferreira com histórias sobre como eles destruíram Arnaldo Duarte. Sérgio, você sempre me disse que os Ferreira roubaram a patente do meu pai, disse lentamente. Mas hoje você mencionou que João Ferreira trabalhava com ele. Como exatamente aconteceu o roubo? Uma expressão fugaz de desconforto cruzou o rosto de Sérgio antes de ser substituída por seu sorriso confiante habitual. História antiga, querida. O importante é que seu pai foi traído. E você está prestes a concretizar a justiça que ele merece. Ele se aproximou, colocando as mãos em seus ombros. Concentre-se no casamento e na fusão. O resto é passado. Mas enquanto concordava com um aceno, Olivia sentiu uma pontada de dúvida. Pela primeira vez em anos, questionava se conhecia toda a verdade sobre o que realmente acontecera com seu pai. Já diz-me. Mas na manhã seguinte, Mariana acordou decidida. Iria ao encontro com Cecília Ferreira e exigiria respostas. Sobre João, sobre Rogério, sobre a patente que conectava todas as peças deste quebra-cabeça. Enquanto se arrumava, examinava as fotos dos documentos que conseguira na invasão a Ferreira Empreendimentos. Uma anotação específica de seu pai adotivo chamou sua atenção. Verificar causa da morte de JF. IAD. Padrão suspeito. JF. João Ferreira, seu pai biológico. AD. Arnaldo Duarte, pai de Olivia. Ambos mortos em circunstâncias questionáveis, após trabalharem juntos na mesma fórmula farmacêutica. Uma coincidência perturbadora demais? Seu celular tocou. Era Daniel Ferreira. Mariana encarou o aparelho por longos segundos antes de atender, o coração acelerado. Alô? Mariana, é Daniel Ferreira. A voz dele soava formal, mas havia uma nota de urgência. Sei que minha avó pediu para vê-la hoje. Antes disso, gostaria de conversar com você sobre Rogério Rocha. Acredito que temos interesses em comum. Mariana sentiu um calafrio. Ele sabia quem ela era. Como conseguiu meu número? Tenho recursos. Uma pausa. Sei que você é filha dele e que está investigando sua morte. Eu também tenho perguntas sem respostas. Podemos nos ajudar mutuamente? Mariana hesitou, dividida entre desconfiança e a possibilidade de obter informações valiosas. Por que deveria confiar em você? Porque somos família, Mariana. A voz de Daniel suavizou. Mesmo que você ainda não saiba o quanto, o café escolhido por Daniel ficava a poucas quadras da mansão Ferreira. Um estabelecimento discreto, frequentado por executivos que buscavam conversas longe de ouvidos corporativos. Mariana chegou primeiro, propositalmente, e escolheu uma mesa no canto que permitia observar a entrada. Vestia roupas simples, mas elegantes, muito diferentes do uniforme do restaurante. Hoje não era a garçonete, mas a investigadora. E a recém-descoberta herdeira Ferreira. Quando Daniel entrou, seu olhar varreu o ambiente até encontrá-la. Algo na forma como ele se movia. No porte, lembrou-a de fotos antigas que vira de João Ferreira. O sangue compartilhado era inegável, embora ela ainda relutasse em aceitar. Obrigado por vir, disse ele, sentando-se. Não havia formalidades, nem o charme habitual que demonstrava no restaurante. Apenas um homem com propósito claro. Vamos direto ao ponto, respondeu Mariana, mantendo a voz baixa. O que sabe sobre mim e o que quer? Daniel a estudou por um momento antes de responder. Sei que é filha biológica de João Ferreira, meu tio, com Marta, que trabalhava como secretária na empresa. O rosto de Mariana permaneceu impassível, anos de preparação permitindo que escondesse sua surpresa. Sei que foi criada por Rogério Rocha como sua filha, e sei que está investigando a morte dele há anos, como descobriu.
Alguns indícios eu juntei sozinho. Sua semelhança com João é impressionante. Daniel fez uma pausa. O resto, minha avó confirmou ontem à noite. Ela reconheceu você no primeiro momento em que a viu no restaurante. Mariana tomou um gole do café que havia pedido, mais para ganhar tempo do que por sede. Por que me procurou? O que ganha com isso? Daniel inclinou-se para a frente, baixando ainda mais a voz. Porque acredito que Rogério não se suicidou, e suspeito que sua morte está conectada ao acidente que matou meu tio João, seu pai biológico. Os olhos de Mariana se estreitaram, avaliando a sinceridade daquele homem que tecnicamente era seu primo. Teria ele outros motivos? Seria uma armadilha. Descobri inconsistências nos relatórios financeiros antigos, continuou Daniel. Documentos alterados, datas que não batem, tudo relacionado àquela maldita patente que causou a rixa com os Duarte. A fórmula que João e Arnaldo desenvolveram juntos, completou Mariana. Decidindo mostrar que também tinha informações, Daniel pareceu genuinamente surpreso. Então você sabe, sim, meu tio e o pai de Olivia eram parceiros de pesquisa, não rivais como a história oficial conta. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração. Algo aconteceu. Alguém manipulou os registros para parecer que os Ferreira roubaram a fórmula dos Duarte. Sérgio Diniz, disse Mariana, jogando seu maior trunfo na mesa. O rosto de Daniel empalideceu visivelmente. Como... Ouvi uma conversa entre ele e Olivia ontem, durante a tempestade. Estavam no escritório financeiro, falando sobre como Rogério quase descobriu a verdade e como Sérgio tomou providências. Um silêncio tenso se estabeleceu entre eles, quebrado apenas pelo barulho ambiente do café. Por que acreditar em mim? Perguntou finalmente Mariana. Poderia estar inventando tudo isso, porque venho suspeitando de Sérgio há meses. Daniel baixou o olhar para suas mãos. Ele era como um segundo pai para mim depois que perdi o meu. Conselheiro da família por décadas, mas recentemente, a forma como tem pressionado pela fusão com os Duarte, como manipula reuniões, como isola minha avó, e por que Olivia estaria envolvida nisso, pensei que ela fosse sua noiva. Uma sombra de culpa cruzou o rosto de Daniel. Nosso relacionamento começou como uma aliança estratégica. Eu realmente desenvolvi sentimentos por ela, mas algo nunca pareceu completamente sincero. Ele hesitou. Sempre senti que ela tinha uma agenda própria. Vingança, explicou Mariana. Ela acredita que sua família destruiu o pai dela. Daniel balançou a cabeça, uma expressão de compreensão dolorosa surgindo em seu rosto. E Sérgio alimentou essa crença durante anos. Ele encarou Mariana diretamente. Precisamos descobrir o que realmente aconteceu. Precisamos. Mariana ergueu uma sobrancelha. Está propondo uma aliança. Estou propondo que unamos forças. Você quer justiça para Rogério? Eu quero a verdade sobre minha família. Daniel estendeu a mão sobre a mesa. Primos trabalhando juntos. Mariana olhou para a mão estendida, ponderando. Confiar em um Ferreira ia contra tudo o que havia planejado por anos. Mas agora ela própria era uma Ferreira também. E precisava admitir, sozinha, suas chances de descobrir toda a verdade eram limitadas. Parceiros, por enquanto, respondeu finalmente, apertando a mão dele brevemente. O que sugere que façamos? Primeiro, mantenha seu encontro com minha avó. Ela sabe mais do que conta. Sempre soube. Daniel checou o relógio. Tenho uma reunião agora com a diretoria, onde Sérgio apresentará os últimos detalhes da fusão. Vou tentar encontrar mais inconsistências nos documentos oficiais. E depois, nos encontramos à noite, no meu apartamento. Traga tudo o que tiver coletado durante esses anos. Ele escreveu um endereço em um guardanapo. Venha pelos fundos. O porteiro tem instruções para deixá-la subir sem anunciar. Enquanto se levantava para sair, Daniel fez uma última pergunta. Quanto sua mãe sabe sobre tudo isso? Menos do que imagina, mais do que admite, respondeu Mariana sinceramente. Ela teme por minha segurança. Com razão. O tom de Daniel era grave. Seja cuidadosa com minha avó. Ela pode parecer frágil, mas comandou o Império Ferreira nas sombras por décadas. Não existe sentimentalismo quando se trata dos negócios da família.
A mansão Ferreira era uma construção imponente no bairro mais exclusivo de São Paulo, cercada por um jardim meticulosamente cuidado. Mariana foi recebida por um mordomo austero que a conduziu através de corredores decorados com retratos de gerações da família. Em alguns deles, reconheceu traços que via diariamente no espelho. Cecília a aguardava na biblioteca. Sentada em uma cadeira de espaldar alto próxima à janela, apesar de seus 78 anos e da aparente fragilidade física, seus olhos brilhavam com uma lucidez intimidadora. Finalmente nos encontramos propriamente, menina, disse a matriarca, dispensando o mordomo com um gesto. Sente-se. Mariana obedeceu, mantendo a postura ereta e o olhar firme. Sabe quem sou? Afirmou, não uma pergunta. Desde o momento em que a vi no restaurante. Cecília tocou o medalhão em seu pescoço. Tem os olhos dele, e a determinação também, pelo que parece. Por que me chamou aqui? A matriarca sorriu levemente, um gesto que não alcançou seus olhos. Direto ao ponto. Outra característica dele. Ela abriu o medalhão, revelando a foto que Mariana vislumbrara brevemente no restaurante. João era meu filho caçula, o mais brilhante, o mais rebelde quando soube de seu envolvimento com uma funcionária. Tentei separá-los. Minha mãe, Marta, era inadequada, uma secretária sem conexões, sem educação apropriada. A frieza na voz de Cecília contrastava com a emoção em seus olhos. Quando descobri a gravidez, ofereci dinheiro para que ela desaparecesse, fizesse um aborto, qualquer coisa. Mariana sentiu uma onda de raiva, mas manteve a compostura. Mas ela recusou. Para minha surpresa, sim. E João ameaçou renunciar ao nome Ferreira, abandonar tudo para ficar com ela. Cecília olhou pela janela, como se enxergasse o passado. Então veio o acidente. Foi realmente um acidente. A pergunta pairou no ar como uma acusação. Cecília voltou o olhar para Mariana. Uma mistura de dor e desafio. O que sua mãe lhe contou? Que ela nunca acreditou na versão oficial, que o carro era novo, a estrada estava seca e João era um motorista cauteloso. Um silêncio pesado se instalou na biblioteca quando Cecília falou novamente. Sua voz soava mais velha, mais cansada. Eu também nunca acreditei, mas não tive coragem de investigar. Ela suspirou profundamente. Quando Rogério Rocha, amigo de João, ofereceu-se para casar com Marta e criar você, vi uma solução conveniente. Financiei o arranjo em troca de silêncio absoluto. Mariana inclinou-se para a frente, sentindo-se próxima de uma revelação crucial. E anos depois, quando Rogério começou a investigar a patente, a verdade sobre a parceria entre João e Arnaldo Duarte, ele se tornou uma ameaça. Os olhos de Cecília se arregalaram levemente. Como sabe disso? Tenho investigado por anos. Mariana manteve o tom firme. Sei que Rogério descobriu que alguém manipulou os registros para criar a rixa entre Ferreira e Duarte. Sei que ele estava prestes a descobrir quem era esse alguém quando foi encontrado morto. Sérgio, sussurrou Cecília, tão baixo que Mariana quase não ouviu. O quê? Sérgio Diniz. A matriarca apertou o medalhão com força. Sempre suspeitei, mas nunca tive provas. Ele era o advogado que registrou a patente, amigo tanto de meu marido quanto de Arnaldo. Quando a rivalidade entre as famílias explodiu, foi o único que prosperou, tornando-se conselheiro de ambos os lados. Por que está me contando isso agora? Cecília ergueu o queixo, recuperando parte de sua postura imponente. Porque Sérgio está prestes a orquestrar uma fusão que consolidará seu poder. Porque Daniel está cego pela lealdade a um homem que pode ter causado a morte de seu tio. Ela fixou Mariana com um olhar penetrante. E por quê? Independentemente de meus erros passados, você é uma Ferreira. É sangue do meu sangue. E os Ferreira protegem os seus. O som de passos no corredor interrompeu a conversa. A porta se abriu, revelando Sérgio Diniz, que parou abruptamente ao ver Mariana. Não sabia que tinha visitas, Cecília, disse ele, recuperando-se rapidamente. Seu sorriso era cordial, mas seus olhos eram calculistas. A garçonete do restaurante, não é mesmo? Mariana veio a meu convite. Respondeu Cecília, a voz novamente firme e autoritária. O que deseja, Sérgio? Apenas informar que a reunião da diretoria terminou. Daniel pediu para avisá-la que virá jantar hoje. Sérgio estudava Mariana com intensidade inquietante. Com Olívia,
para discutir os detalhes finais do casamento. Obrigada pelo aviso. Agora, se nos der licença. Estávamos no meio de uma conversa particular quando a porta se fechou novamente. Cecília se virou para Mariana, a voz agora urgente. Ele suspeita, não temos muito tempo. Ela retirou uma chave pequena de um bolso escondido em seu vestido. No escritório de meu falecido marido, atrás do retrato dele, há um cofre. Esta é a chave. Dentro, encontrará os diários originais de João. Com detalhes da pesquisa que conduzia com Arnaldo, Mariana pegou a chave, sentindo seu peso simbólico. Por que me ajuda? Os olhos de Cecília brilharam com lágrimas contidas. Porque já perdi um filho para isso. Não perderei meu neto também. Ela segurou a mão de Mariana com força surpreendente. E porque talvez seja a hora de uma ferreira finalmente fazer o que é certo, não o que é conveniente para os negócios. A noite havia caído sobre São Paulo, quando Mariana chegou ao luxuoso edifício onde Daniel morava. Seguindo suas instruções, entrou pelos fundos e foi conduzida discretamente pelo elevador de serviço até a cobertura. Carregava uma pasta com suas anotações de 5 anos de investigação, e no bolso interno do casaco, os diários de João Ferreira que Cecília lhe entregara. Daniel abriu a porta antes mesmo que ela batesse. Seu rosto revelava tensão e excitação. Entre rápido, disse ele, verificando o corredor vazio antes de fechar a porta. Temos muito a discutir. O apartamento era espaçoso e elegante, mas surpreendentemente despojado para um homem de sua posição. A sala de estar havia sido transformada em uma espécie de central de investigação. Documentos espalhados sobre a mesa de centro, um quadro branco com nomes e datas conectados por linhas coloridas, e várias telas de computador exibindo planilhas e documentos digitalizados. Você realmente está levando isso a sério? Comentou Mariana impressionada. Quando se trata da verdade sobre minha família, sim. Daniel gesticulou para que ela se sentasse. Como foi com minha avó? Surpreendente. Mariana tirou o casaco e retirou os diários. Ela me deu isso. Os diários do João. Daniel pegou os cadernos encadernados em couro com reverência. Nunca soube que existiam. Vovó guardou muito bem. Ela parece acreditar que Sérgio está por trás de tudo. Mariana observou Daniel folhear as páginas amareladas. Disse que ele era o advogado que registrou a patente. Amigo tanto dos Ferreira quanto dos Duarte, o que explicaria como ele conseguiu manipular os registros. Daniel fechou o diário, focando em Mariana. Na reunião de hoje, notei algo estranho. Sérgio apresentou a documentação final para a fusão, mas havia uma cláusula enterrada nas miudezas que essencialmente transfere o controle operacional de ambas as empresas para uma holding onde ele tem participação majoritária. Mariana assentiu, abrindo sua pasta. Encontrei isso nos documentos do meu pai. Ela estendeu uma planilha com datas e valores. Transferências financeiras suspeitas nas semanas após o registro da patente. Grandes somas saindo dos cofres Ferreira para contas offshore, disfarçadas como taxas de consultoria. Daniel examinou o documento, o rosto endurecendo. E olhe isso. Ele pegou uma pasta de sua mesa. Registros semelhantes dos Duarte na mesma época. Sérgio estava sangrando ambas as famílias enquanto as colocava uma contra a outra, trabalhando metodicamente. Espalharam suas descobertas pela mesa, criando uma linha do tempo. O quadro que emergia era perturbador. Sérgio Diniz havia orquestrado um esquema de décadas, começando com a manipulação dos registros da patente, desenvolvida em conjunto por João Ferreira e Arnaldo Duarte. A fórmula revolucionária era resultado da parceria dos dois, explicou Daniel, apontando para anotações científicas nos diários de João. Não era propriedade exclusiva de nenhuma das famílias, mas Sérgio alterou os registros para parecer que os Ferreira haviam patenteado sozinhos a descoberta. Continuou Mariana, causando a falência dos Duarte e plantando as sementes do ódio em Arnaldo. Daniel moveu-se para o quadro branco, adicionando novas conexões, o que não explica as mortes. Primeiro João, meu tio e seu pai biológico, em um acidente suspeito. Depois Arnaldo Duarte, que sucumbiu ao alcoolismo após perder tudo. E finalmente Rogério, seu pai adotivo, que começou a juntar as peças e foi encontrado morto em seu escritório. Daniel rabiscou mais uma nota no quadro. 3 pessoas conectadas à patente.
3 mortes convenientes. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E agora, a fusão, o golpe final de Sérgio, assumindo o controle de ambos os impérios, usando Olivia e eu como peões. A voz de Daniel tinha um tom amargo. Ela provavelmente nem sabe que está sendo manipulada, assim como eu não sabia. Um silêncio pensativo caiu sobre eles enquanto absorviam a extensão da conspiração. Décadas de manipulação, 3 vidas destruídas, famílias divididas. Tudo pela ambição de um homem. Mariana folheou os diários novamente, parando em uma entrada específica. Escute isso. Sérgio sugeriu que registrássemos a fórmula separadamente, para proteger nossas famílias de possíveis disputas futuras. Algo me parece estranho nessa proposta, mas Arnaldo confia nele implicitamente. Preciso discutir isso com R amanhã. Ela olhou para Daniel. Deve ser Rogério. E a entrada seguinte, Mariana virou a página e franziu o senho. Não há nenhuma. A próxima entrada é 2 semanas depois, falando sobre outros assuntos. Ela fechou o diário, frustrada. Algo aconteceu naquele intervalo. Daniel consultou sua linha do tempo. Nessas 2 semanas, a patente foi registrada exclusivamente no nome dos Ferreira. E logo depois, João morreu no acidente. Precisamos de mais provas, disse Mariana, levantando-se para examinar o quadro branco. Algo que conecte Sérgio diretamente às mortes, algo que não possamos ter fabricado. Daniel assentiu. Pensativo, os registros originais da patente devem existir em algum lugar, talvez no arquivo central da empresa, ou nos arquivos pessoais de Sérgio, sugeriu Mariana. Homens como ele guardam troféus de seus crimes. Podemos procurar na sede corporativa, mas o acesso aos arquivos históricos é restrito. A menos que sejamos acompanhados por um Ferreira autorizado. Mariana sorriu levemente. Como você. E o escritório de Sérgio, como entramos lá, um brilho determinado surgiu nos olhos de Mariana. Deixe isso comigo. 5 anos de investigação me ensinaram alguns truques, enquanto continuavam a planejar seus próximos passos. O celular de Daniel tocou. Ele olhou para a tela com expressão preocupada. É Olivia, disse, mostrando a tela para Mariana. O que devo fazer? Atenda normalmente. Não podemos despertar suspeitas. Daniel respirou fundo e aceitou a chamada, colocando no viva voz para que Mariana pudesse ouvir. Olá? Olivia. Daniel, onde você está? A voz dela soava tensa. Estive tentando te encontrar a tarde toda. Trabalhando em casa, precisava revisar alguns documentos com calma. Os da fusão. Houve uma hesitação perceptível. Sérgio mencionou que você parecia relutante na reunião hoje. Daniel lançou um olhar para Mariana antes de responder. Apenas sendo diligente. É um passo importante para ambas as nossas famílias. É sim. Outra pausa. Daniel, posso ir até aí. Precisamos conversar. Mariana fez um gesto negativo enfático. Agora não é um bom momento, Olivia. Estou no meio de algo importante. Mais importante que nosso futuro. O tom dela endurecia. Ou talvez seja a garçonete novamente. Você tem passado muito tempo interessado nela. Daniel franziu o senho. Do que está falando? E como sabe que me interessei por ela? Fontes. A palavra soou fria. Enfim, Sérgio quer nos encontrar amanhã para finalizar os últimos detalhes. A festa de noivado está marcada para sexta-feira, no restaurante A Coroa Dourada. Estarei lá, respondeu Daniel automaticamente. Após desligar, ele encarou Mariana com expressão tensa. Ela sabe sobre você, sobre nós nos encontrando. Sérgio deve tê-la alertado depois de me ver com sua avó. Mariana mordeu o lábio. Pensativa. A festa de noivado. Isso complica nossos planos. Ou talvez seja a nossa oportunidade, sugeriu Daniel, uma ideia formando-se em sua mente. Um evento público, com a imprensa, investidores, a elite empresarial de São Paulo como testemunhas. O lugar perfeito para expor a verdade, completou Mariana. Compreendendo a estratégia, mas precisamos de provas concretas até lá. Voltaram a examinar os documentos, agora com um prazo definido. A cada nova conexão que estabeleciam, o quadro ficava mais claro. Sérgio Diniz havia orquestrado uma conspiração de décadas, manipulando 2 famílias poderosas.
sacrificando vidas e reputações para seu próprio benefício, tem mais uma pessoa que precisamos consultar, disse Mariana finalmente. Alguém que pode ter informações cruciais que estamos negligenciando. Daniel ergueu as sobrancelhas, questionador. Quem? Olivia Duarte. Mariana sustentou o olhar surpreso de Daniel. Pense bem, ela também é uma vítima nessa história, criada para odiar sua família, manipulada para buscar vingança por um crime que nunca aconteceu, se conseguirmos mostrar a ela o que Sérgio realmente fez. Ela nunca acreditaria em mim, interrompeu Daniel. Anos de desconfiança não desaparecem facilmente. Mas talvez acredite em mim, Mariana sorriu determinada. Uma outsider que também perdeu um pai por causa de Sérgio, posso alcançá-la de um modo que você não conseguiria. É arriscado. Daniel parecia genuinamente preocupado. Se ela estiver completamente sob a influência de Sérgio, é um risco que precisamos correr. Mariana começou a reunir algumas das evidências mais convincentes. Se conseguirmos virá-la para nosso lado, teremos um aliado dentro do círculo íntimo de Sérgio. Daniel assentiu lentamente, reconhecendo a lógica da estratégia. Como vai abordá-la? Da maneira mais direta possível. Mariana guardou os documentos selecionados em sua pasta. Verdade contra a manipulação, mostrando que compartilhamos o mesmo inimigo. Enquanto se preparava para sair, Daniel a deteve suavemente pelo braço. Mariana, obrigado por confiar em mim. Sei que não foi fácil. Depois de anos nos vendo como inimigos, ela o encarou por um momento, vendo não o herdeiro Ferreira, mas o primo que nunca conhecera, o sobrinho de seu pai biológico, um homem tão determinado quanto ela a descobrir a verdade. Família é complicado, respondeu finalmente, com um pequeno sorriso. Aparentemente, mais do que eu imaginava, ao sair do apartamento de Daniel, Mariana sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Não era mais apenas sobre limpar o nome de Rogério, era sobre justiça para 3 homens cuja vida e morte haviam sido manipuladas, sobre expor uma conspiração que durava décadas, e talvez sobre redefinir o significado de família. A sede dos laboratórios Duarte não tinha a imponência da Torre Ferreira, mas compensava em design vanguardista. Mariana observou o edifício de vidro e aço por alguns minutos antes de entrar, mentalmente ensaiando o que diria. Convencer Olivia não seria fácil. A mulher havia dedicado sua vida adulta à vingança contra os Ferreira. Na recepção, Mariana usou a história que havia preparado. Sou Mariana Rocha. Estou aqui para entregar documentos confidenciais para a senhorita Duarte. Mostrou um envelope timbrado que havia cuidadosamente preparado. É sobre o evento de sexta-feira. Após uma breve ligação, foi surpreendentemente autorizada a subir. O plano era arriscado, mas o elemento surpresa jogava a seu favor. Olivia provavelmente esperava uma mensageira, não a garçonete que havia tentado afastar. Quando as portas do elevador se abriram no andar da presidência, Mariana foi recebida por uma assistente eficiente, que a conduziu diretamente ao escritório de Olivia. Senhorita Duarte, a mensageira da Ferreira Empreendimentos, anunciou a assistente. Retirando-se em seguida, Olivia estava de pé junto à janela, elegante em seu terno executivo. Seu rosto demonstrou apenas 1 segundo de choque antes de se recompor. Você? Ela caminhou até sua mesa, colocando-se estrategicamente atrás dela. O que está fazendo aqui? Não sou mensageira, como deve ter percebido, respondeu Mariana, fechando a porta atrás de si. E não estou aqui a mando dos Ferreira. Vim por conta própria. A garçonete que Daniel não tira os olhos. Olivia sorriu friamente. Ou devo dizer, a filha do contador que se matou, Rogério Rocha, não é? Mariana manteve-se calma. Ele não se matou. Foi assassinado após descobrir uma conspiração envolvendo a patente que arruinou seu pai. A menção a Arnaldo Duarte provocou uma reação visível em Olivia. Uma tensão súbita, um brilho feroz nos olhos. Não ouse falar do meu pai. Sua voz tremeu levemente. Você não sabe nada sobre o que os Ferreira fizeram com ele. Sei mais do que imagina. Mariana colocou sua pasta sobre a mesa. E o que sei é que nem os Ferreira nem seu pai foram os verdadeiros vilões nessa história. Com cuidado, Mariana começou a apresentar as evidências que havia reunido com Daniel, os registros financeiros mostrando transferências suspeitas, as anotações de Rogério, trechos selecionados dos diários de João Ferreira descrevendo a parceria com Arnaldo.
Olivia examinou os documentos com ceticismo inicial, que lentamente deu lugar à confusão. Isso poderia ser facilmente falsificado, argumentou, mas seu tom já não carregava a mesma convicção. Por que eu falsificaria isso? Rebateu Mariana. O que ganho mentindo para você? Talvez Daniel tenha enviado você. Um estratagema para me manipular antes da fusão? Mariana balançou a cabeça. Daniel descobriu a verdade praticamente ao mesmo tempo que eu. Estamos ambos tentando desvendar o que realmente aconteceu com nossos pais. Nossos pais? Olivia ergueu uma sobrancelha. Agora vai me dizer que tem alguma conexão pessoal com os Ferreira também. Um momento de hesitação. E então, Mariana tomou uma decisão. A verdade completa era sua arma mais poderosa. João Ferreira, o tio de Daniel que morreu em um acidente suspeito semanas depois do registro da patente, era meu pai biológico. Ela sustentou o olhar incrédulo de Olivia. Fui criada por Rogério sem saber disso até recentemente. O silêncio que seguiu foi denso, carregado de tensão. Olivia voltou a examinar os documentos, agora com mais atenção. Está dizendo que Sérgio... Ela não completou a frase, como se a mera sugestão fosse dolorosa demais para verbalizar. Manipulou tudo. Mariana sentou-se, suavizando o tom. Ele alterou os registros da patente que seu pai e João desenvolveram juntos, colocando-a exclusivamente no nome dos Ferreira, provocando a rixa entre as famílias. Depois, eliminou sistematicamente qualquer um que chegasse perto da verdade. Olivia levantou-se abruptamente e caminhou até um armário, de onde retirou uma garrafa de uísque e 2 copos. Serviu generosas doses e ofereceu uma a Mariana. Por que deveria acreditar em você? Perguntou sua voz mais contida. Porque suas próprias memórias devem contar uma história incompleta. Mariana aceitou o copo, mas não bebeu. Seu pai nunca mencionou João Ferreira como parceiro, não como rival. Nunca falou sobre trabalhar nos laboratórios Ferreira antes da disputa pela patente. Uma sombra de dúvida cruzou o rosto de Olivia. Eu era muito pequena quando tudo aconteceu. O que sei veio principalmente dos meus tios e de Sérgio. Ela bebeu um longo gole. Ele foi quem me contou a história completa quando eu tinha 16 anos. Como os Ferreira haviam roubado o trabalho do meu pai. Como isso o destruiu. E foi Sérgio quem sugeriu que você se aproximasse de Daniel, que se vingasse através de um casamento estratégico. Olivia não respondeu, mas seu silêncio era eloquente. Pense, Olivia. Quem realmente se beneficiou com a rixa entre as famílias todos esses anos? E quem está prestes a assumir o controle efetivo de ambas as empresas após a fusão? Um telefone tocou, interrompendo o momento. Olivia atendeu brevemente, sua expressão tornando-se mais tensa. Sérgio está a caminho, disse após desligar. Veio discutir os últimos detalhes da festa de noivado. Mariana guardou rapidamente os documentos. Preciso sair. Ele não pode me encontrar aqui. Espere! Olivia a deteve. Como posso ter certeza de que isso não é uma armação elaborada? Verifique você mesma. Mariana entregou-lhe um papel com um número de telefone. Este é o contato de Paulo, ex-colega de Rogério. Ele tem acesso a alguns dos registros originais. E se quiser a verdade completa... Ela hesitou. Pergunte a Sérgio sobre o que aconteceu com seu pai na noite exata em que ele tomou aquele último drink. Observe sua reação. Na mansão Ferreira, os preparativos para a noite estavam em andamento. O salão principal havia sido transformado para o jantar, que celebraria o noivado de Daniel e Olivia. Funcionários moviam-se eficientemente, arrumando mesas, polindo prataria e arranjando flores. Daniel observava tudo com desconforto crescente. Cada detalhe planejado para celebrar uma união que agora sabia ser baseada em mentiras. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Mariana. Falei com ela. Sementes de dúvida plantadas. Precisamos continuar conforme planejado. Tudo pronto para amanhã, filho. Daniel virou-se para encontrar Cecília, que se aproximava apoiada em sua bengala. Nos últimos dias, a matriarca parecia ter envelhecido anos, o peso dos segredos finalmente cobrando seu preço. Se por pronto, você quer dizer preparado para desmascarar o homem que manipulou nossa família por décadas? Então sim, respondeu em voz baixa, para que apenas ela ouvisse. Cecília apertou seu braço levemente. Quanto mais descubro sobre o que Sérgio fez, mais me culpo por minha própria cegueira. Seu olhar percorreu o salão suntuoso. Permiti que a obsessão pelo Império Ferreira me impedisse de ver o óbvio.
Não se culpe, vovó. Ele enganou a todos. Não a todos. Cecília tocou o medalhão em seu pescoço. João suspeitava. Rogério descobriu. Ambos pagaram o preço. Passos aproximando-se interromperam a conversa. Sérgio entrou no salão, imponente em seu terno impecável, um sorriso confiante no rosto. Ah, os Ferreira reunidos. Perfeito. Ele se aproximou, cumprimentando Cecília com falsa deferência. Os últimos detalhes para amanhã estão acertados, a imprensa foi convidada, os principais investidores confirmaram presença, será o evento do ano. Certamente será memorável, respondeu Daniel, controlando cuidadosamente sua expressão. Falei com Olívia há pouco. O tom de Sérgio era casual, mas seus olhos estudavam atentamente as reações de Daniel. Ela mencionou que esteve com uma visitante interessante hoje, a garçonete do restaurante. Daniel sentiu um frio na espinha, mas manteve a compostura. Mariana, por que ela procuraria Olívia? Uma excelente pergunta. Sérgio sorriu, seus olhos frios como gelo. Especialmente considerando quem ela realmente é, um silêncio tenso se instalou. Cecília apertou o medalhão com força, enquanto Daniel lutava para manter a expressão neutra. E quem seria ela? Além da garçonete que nos serve no restaurante? Perguntou Cecília, sua voz tremendo levemente. Ora, minha cara Cecília. O sorriso de Sérgio ampliou-se. Ambos sabemos que ela é muito mais que isso, a filha de João, fruto daquele infeliz romance com a secretária, sua neta, que você pagou para manter longe por todos esses anos. Daniel fingiu surpresa, virando-se para a avó com expressão chocada. Vovó, do que ele está falando? A estratégia funcionou, Sérgio, acreditando ter jogado uma bomba que abalaria a relação entre Daniel e Cecília. Relaxou visivelmente, satisfeito com o aparente caos que causara. Interessante como os segredos sempre encontram um caminho para vir à tona. Não é, comentou ajustando os punhos da camisa. Felizmente, após a fusão de amanhã, antigos dramas familiares serão apenas história. Certamente, respondeu Daniel, permitindo que uma fagulha de raiva genuína transparecesse. Algumas coisas precisam ser enterradas de uma vez por todas. Após Sérgio se afastar para verificar outros detalhes do evento, Daniel e Cecília trocaram olhares significativos. Ele sabe sobre Mariana, sussurrou Daniel, mas subestima o que isso significa. Cecília apertou sua mão. Acredita que essa revelação irá nos dividir, quando na verdade nos uniu contra ele? Daniel assentiu, observando Sérgio dar ordens a funcionários do outro lado do salão. O homem que considerara quase um segundo pai, agora revelava sua verdadeira natureza, calculista, manipulador, possivelmente assassino. Naquela noite, Mariana encontrou sua mãe esperando-a no pequeno apartamento, sentada à mesa da cozinha com uma caixa de papelão aberta. O que é isso? Perguntou aproximando-se. Coisas que guardei todos esses anos. Marta retirou um pequeno álbum de fotografias. De João, de vocês dois. Mariana sentou-se, manuseando com cuidado as fotos desbotadas. João Ferreira sorria em quase todas. Jovem e cheio de vida, em uma delas, abraçava Marta, ambos parados em frente a um laboratório. Vocês pareciam felizes, comentou, sentindo uma conexão estranha com aquele homem que era seu pai biológico. Éramos. Marta enxugou uma lágrima. João sonhava em revolucionar o tratamento de doenças cardíacas com aquela fórmula. Não se importava com patentes ou lucros. Queria apenas salvar vidas. Mariana continuou examinando o conteúdo da caixa. Mais fotos, algumas cartas amareladas e um pequeno objeto que chamou sua atenção. Uma chave antiga. O que é isso? Marta pegou a chave, olhando-a com nostalgia. Do laboratório privado de João. Um espaço que o pai dele cedeu para suas pesquisas pessoais, separado dos laboratórios principais da empresa. Ela hesitou. Depois do acidente, ninguém mais entrou lá. Rogério tentou, anos depois, quando começou sua investigação, mas não conseguiu acesso. Os olhos de Mariana brilharam com excitação. Esse laboratório ainda existe. Até onde sei, sim, uma pequena instalação na antiga propriedade da família. Preservada como estava. Marta estendeu-lhe a chave. Cecília nunca permitiu que fosse desmantelado, talvez. Talvez lá você encontre o que procura. Mariana segurou a chave,
sentindo seu peso simbólico. Poderia ser a peça final do quebra-cabeça, a prova definitiva da conspiração de Sérgio. Amanhã é a festa de noivado, disse, guardando cuidadosamente a chave. Nossa última chance de expor a verdade antes da fusão. Marta segurou suas mãos com força. Tenha cuidado, filha. Sérgio é perigoso. Se ele realmente for responsável pelas mortes de João e Rogério, é por isso que precisamos detê-lo. Mariana abraçou a mãe, para que eles não tenham morrido em vão. Naquela noite, enquanto a cidade adormecia, 4 pessoas permaneciam acordadas, preparando-se para o confronto que mudaria seus destinos. Daniel em seu apartamento, revendo cada evidência meticulosamente. Olívia em sua cobertura, questionando a narrativa que guiara sua vida. Cecília em sua mansão, confrontando décadas de decisões dolorosas. E Mariana, planejando sua visita ao laboratório abandonado antes do grande confronto. A festa de noivado no dia seguinte não seria apenas a celebração de uma união empresarial. Seria o palco para o desmascaramento de uma das maiores conspirações do mundo corporativo brasileiro. O restaurante A Coroa Dourada brilhava com uma intensidade extraordinária naquela noite. Seus candelabros de cristal haviam sido reforçados com arranjos de luzes estrategicamente posicionados para o evento que a imprensa já chamava de o casamento empresarial do ano. A elite de São Paulo chegava em carros luxuosos. Mulheres em vestidos de estilistas famosos, homens em ternos impecáveis, todos ansiosos para testemunhar o noivado que formalizaria a maior fusão corporativa da década. Mariana observava tudo de um canto discreto. Não mais como garçonete, mas como convidada, Cecília insistira em sua presença oficial. Uma decisão que provocara visível desconforto em Sérgio. Vestia um elegante vestido azul marinho emprestado por sua mãe, que fora guardado por anos, para uma ocasião especial. Marta havia dito, no bolso interno. Guardava o pendrive com as descobertas feitas naquela manhã. O laboratório privado de João Ferreira havia permanecido intocado por mais de 2 décadas. Como um santuário empoeirado ao passado, a chave funcionara perfeitamente, revelando um espaço congelado no tempo. Ali, entre equipamentos antigos e cadernos de anotações, Mariana encontrara o Santo Graal, o registro original da patente, assinado conjuntamente por João Ferreira e Arnaldo Duarte, com explícita menção à propriedade compartilhada da fórmula. Mais importante ainda, descobriram um disco rígido antigo, que, quando conectado, revelou arquivos de áudio, conversas gravadas entre seu pai biológico e Sérgio, nos dias anteriores à sua morte. Sei o que você fez, Sérgio. Alterou os registros, não foi? Colocou a patente exclusivamente no nome da minha família. Não seja ingênuo. João, negócios são negócios. Os Duarte eram parceiros fracos. Teriam diluído o valor da descoberta. Vou contar a verdade para Arnaldo. Não permitirei essa traição. Eu não faria isso se fosse você. Acidentes acontecem, sabe? Especialmente com jovens pais que têm responsabilidades com crianças ainda não nascidas. A ameaça explícita enviou arrepios pela espinha de Mariana. Dias depois dessa conversa, João morria em um acidente de carro. Está nervosa? A voz de Daniel a trouxe de volta ao presente. Ele se aproximou discretamente, vestindo um smoking que acentuava sua semelhança com o homem das fotografias que Mariana vira na casa de sua mãe. Apreensiva, corrigiu ela. Encontrei o que procurávamos. Os olhos de Daniel brilharam. As provas contra Sérgio. Evidências irrefutáveis. Inclusive gravações onde ele ameaça explicitamente João. Daniel assentiu, visivelmente aliviado. Excelente. Olívia acaba de chegar. Ela pediu para falar conosco antes do anúncio oficial. Ela acreditou em nós. Vamos descobrir. Seguiram para uma sala privativa nos fundos do restaurante. Olívia aguardava, deslumbrante em um vestido vermelho que contrastava com sua pele pálida. Seu rosto normalmente confiante mostrava sinais de noites mal dormidas e dúvidas atormentadoras. Fiz o que você sugeriu, disse ela, dirigindo-se a Mariana sem preâmbulos. Perguntei a Sérgio sobre a noite em que meu pai... Sua voz falhou momentaneamente. Ele ficou visivelmente perturbado, tentou mudar de assunto e depois inventou detalhes que contradizem o que meus tios me contaram anos atrás. E você verificou com Paulo? Perguntou Mariana.
Olívia assentiu. Ele me mostrou documentos que meu pai e João assinaram juntos. A parceria era real. Seus olhos encontraram os de Daniel. Nossos pais não eram inimigos. Nunca foram, confirmou Daniel. Foram transformados em adversários por um homem que lucrou com o conflito. Tenho mais provas, acrescentou Mariana, retirando o pendrive. Gravações que incriminam Sérgio diretamente. Ameaças explícitas a João dias antes de sua morte. Os três se entreolharam, unidos por uma verdade dolorosa que reescrevia suas histórias pessoais. O que planejam fazer? Perguntou Olívia finalmente. Expor tudo, aqui e agora, respondeu Daniel. Com a imprensa presente, investidores, a elite empresarial como testemunhas, ele não poderá encobrir a verdade desta vez. Olívia respirou fundo, visivelmente processando a magnitude da situação. 25 anos acreditando em uma mentira, murmurou. Mais para si mesma do que para os outros. Minha vida inteira construída sobre uma vingança contra as pessoas erradas. Todos fomos manipulados, disse Mariana gentilmente. Mas podemos corrigir isso agora. Após um momento de reflexão, Olívia assentiu, determinação substituindo a confusão em seu olhar. Vamos acabar com ele. O salão principal do restaurante estava completamente lotado quando Sérgio subiu ao pequeno palco instalado para a ocasião, vestindo um terno impecável e exibindo seu sorriso mais carismático. Ele pegou o microfone, silenciando a multidão elegante. Senhoras e senhores, é com imenso prazer que os recebo nesta noite histórica. Sua voz ressoou confiante pelo ambiente. Hoje, celebramos não apenas o noivado de dois jovens brilhantes, mas a união de dois impérios empresariais que, por décadas, definiram o mercado brasileiro. A plateia aplaudiu educadamente. Na primeira fila, Cecília observava tudo com expressão enigmática, o medalhão de João firmemente apertado entre os dedos. Daniel Ferreira e Olívia Duarte representam o futuro, continuou Sérgio. Um futuro onde antigas rivalidades dão lugar a parcerias estratégicas, onde o progresso supera ressentimentos. Ele estendeu a mão dramaticamente. Peço que recebam os noivos. Houve um momento de expectativa, mas ninguém apareceu. Sérgio repetiu o gesto, visivelmente desconcertado. Murmúrios começaram a circular entre os convidados. Foi então que Daniel surgiu no palco, mas não sozinho como esperado. Ao seu lado estavam Olívia e, para surpresa geral, Mariana. Boa noite a todos, disse Daniel, pegando o microfone de um Sérgio atônito. Antes de qualquer anúncio de noivado, há uma verdade que precisa ser revelada. Uma verdade sobre mentiras, manipulação e crimes que permaneceram impunes por décadas. O silêncio que se seguiu era palpável. Câmeras de jornalistas começaram a piscar freneticamente. Esta é Mariana Rocha, continuou Daniel, indicando a jovem ao seu lado. Filha biológica de João Ferreira, meu tio, que muitos aqui lembrarão como o brilhante químico que morreu prematuramente em um acidente de carro. Suspiros de surpresa percorreram o salão. Os olhos de todos alternavam entre Mariana e os retratos dos Ferreira que decoravam as paredes do restaurante. A semelhança agora impossível de ignorar. O que está fazendo, Daniel? Sibilou Sérgio, tentando recuperar o controle da situação. Este não é o momento para dramas familiares. Pelo contrário. Sérgio, a voz de Olívia se juntou, firme e clara. É o momento perfeito para expor como você manipulou nossas famílias, como criou uma rivalidade artificial entre os Ferreira e os Duarte, e como eliminou sistematicamente qualquer um que ameaçasse revelar sua fraude. Mariana conectou o pendrive a um laptop ligado ao sistema audiovisual do restaurante. João Ferreira e Arnaldo Duarte não eram rivais, explicou ela, enquanto documentos apareciam na grande tela atrás deles. Eram parceiros, trabalhando juntos na fórmula que revolucionaria tratamentos cardíacos. A patente deveria ter sido conjunta, os lucros compartilhados, os documentos originais, com ambas as assinaturas, provocaram murmúrios mais intensos. Jornalistas digitavam furiosamente em seus dispositivos. Ridículo, protestou Sérgio, seu rosto começando a avermelhar. Estes documentos são obviamente falsificados. Esta garota é uma impostora tentando. Foi interrompido pela voz de João Ferreira. Emanando dos alto-falantes, a gravação, embora antiga, era perfeitamente audível. A ameaça explícita de Sérgio, a menção a acidentes que poderiam acontecer.
Sérgio empalideceu visivelmente. Não apenas João morreu convenientemente dias após esta gravação, continuou Mariana, mas também Arnaldo Duarte foi ao colapso após perder tudo devido à manipulação dos registros de patente. E anos depois, meu pai adotivo, Rogério Rocha, foi assassinado quando descobriu a verdade. Isso é absurdo. Sérgio tentou recuperar a compostura, dirigindo-se aos convidados. Uma conspiração ridícula, orquestrada por uma garota ressentida e por um herdeiro que sempre foi fraco demais para os negócios. Não, Sérgio. A voz de Cecília surpreendeu a todos, enquanto a matriarca se erguia com dificuldade, apoiada em sua bengala. A conspiração foi sua. Por décadas, manipulou minha família, usou nossa confiança, sacrificou meu filho, acuado. Sérgio olhava freneticamente ao redor, como um animal encurralado buscando escape. Seus olhos finalmente se fixaram em Olívia. Você acredita nessas mentiras? Depois de tudo que fiz por você? Quem cuidou de você após a morte de seu pai? Quem lhe deu propósito, direção? Você me deu uma vida baseada em ódio e vingança por um crime que nunca aconteceu. Respondeu Olívia, sua voz quebrada pela emoção. Usou uma criança em luto para seus próprios fins. A sala explodiu em perguntas, flashes de câmeras e exclamações de choque. Sérgio, percebendo que estava perdendo o controle da situação, fez um movimento brusco em direção à saída. Você não vai a lugar nenhum, gritou Mariana, bloqueando seu caminho. Não antes de responder por tudo que fez, por João, por Arnaldo, por Rogério, por todas as vidas que destruiu. Sérgio a encarou com desprezo, todo o verniz de sofisticação desaparecendo para revelar a crueldade subjacente. Você não entende, não é? Tudo o que construí, tudo o que planejei por décadas. Seu olhar varreu a multidão horrorizada. Vocês acham que qualquer prova que apresentem agora fará diferença? Os contratos da fusão já foram assinados, as ações já foram transferidas, o império que construí é a prova de suas pequenas revelações sentimentais. Naquele momento, Olívia avançou, seus olhos faiscando com fúria acumulada por anos. Você matou meu pai, usou-me como peão, transformou minha vida em uma mentira. Seu pai era um tolo idealista, assim como João, cuspiu Sérgio, perdendo completamente o controle. Eles haveriam de compartilhar uma descoberta que valia bilhões, dividir lucros quando poderiam monopolizar o mercado. Alguém precisava mostrar a eles como o mundo real funciona. A confissão pública provocou um silêncio atordoado, seguido por um tumulto quando Olívia, em um movimento impulsivo alimentado por décadas de dor manipulada, empurrou Sérgio com força. O homem cambaleou para trás, perdendo o equilíbrio no topo da escadaria de mármore que conduzia ao segundo andar do restaurante. Por um momento, pareceu suspender-se no ar, seu rosto congelado em uma expressão de choque, antes de despencar pelos degraus em uma queda violenta. Gritos preencheram o ambiente. Garçons correram para socorrer. Uma poça de sangue começou a se formar sob a cabeça de Sérgio. Um médico. Alguém chame uma ambulância. Gritou Daniel, enquanto Mariana segurava Olívia, que parecia em estado de choque. Entre a confusão, jornalistas continuavam fotografando, capturando o momento exato em que a verdade, por tanto tempo enterrada, finalmente vinha à tona, destruindo reputações, reescrevendo histórias familiares e, talvez, finalmente permitindo que justiça fosse feita. 6 meses se passaram desde a tumultuada noite que os jornais chamaram de o escândalo Ferreira Duarte. A manhã de primavera trazia uma brisa suave que agitava as bandeiras na fachada renovada do antigo restaurante A Coroa Dourada, agora transformado na sede da recém-criada Fundação Rocha Ferreira Duarte. Mariana pedalava sua bicicleta pelas ruas movimentadas de São Paulo, como fazia todos os dias, desde que assumira o cargo de diretora de investigação da Fundação. O veículo simples tornara-se seu símbolo pessoal, um lembrete constante de suas origens e da jornada que a trouxera até ali. Estacionou em frente ao edifício e observou por um momento a placa que exibia os nomes dos 3 homens que haviam sido vítimas de uma mesma conspiração: João Ferreira, Arnaldo Duarte e Rogério Rocha, dedicada à proteção da propriedade intelectual de pequenos inventores. Lia-se abaixo dos nomes: Bom dia, senhorita Rocha. Cumprimentou o segurança, já acostumado a vê-la chegar em sua bicicleta.
apesar de agora dirigir uma das mais importantes instituições do país. Bom dia, Carlos. E por favor, já pedi para me chamar apenas de Mariana. O saguão principal, antissímbolo da opulência exclusiva que separava as elites do resto da sociedade, havia sido redesenhado como um espaço aberto e acolhedor, onde antes ficavam mesas reservadas para magnatas. Agora havia estações de trabalho para jovens pesquisadores, painéis informativos sobre direitos de propriedade intelectual e um grande mural que contava a história verdadeira da parceria entre João Ferreira e Arnaldo Duarte. Daniel a esperava no antigo salão VIP, convertido em sala de reuniões principal, prontíssima para o grande dia. Perguntou ele, sorrindo ao vê-la entrar. Nervosa, para ser honesta, admitiu Mariana, largando sua mochila. Nunca pensei que estaria apresentando um projeto deste porte para investidores internacionais. Você nasceu para isso, garantiu Daniel, passando-lhe uma xícara de café. A determinação que te fez investigar por 5 anos é a mesma que transformou esta fundação em realidade em apenas 6 meses. Os meses seguintes à queda de Sérgio haviam sido um redemoinho de acontecimentos. Hospitalizado com ferimentos graves, ele sobrevivera apenas para enfrentar um longo processo judicial, antes de ser levado pela ambulância. Em um último ato de desespero, havia confessado seus crimes diante de dezenas de testemunhas e câmeras. Aquela confissão, combinada com as provas apresentadas por Mariana e Daniel, resultara em múltiplas condenações criminais. A fusão fraudulenta foi desfeita, mas uma nova e legítima parceria emergiu das cinzas do escândalo. Os laboratórios Duarte e a Ferreira Empreendimentos agora colaboravam em projetos conjuntos. Honrando a parceria original entre seus fundadores, parte dos lucros era direcionada à fundação, que se dedicava a proteger inventores independentes e promover pesquisas éticas. Olivia confirmou presença. Perguntou Mariana, verificando sua apresentação no tablet. Sim, ela virá. Daniel hesitou brevemente. Ainda está se recuperando, mas faz questão de participar. Olivia havia sido absolvida das acusações relacionadas à queda de Sérgio, considerada um ato impulsivo, após descobrir décadas de manipulação. Ainda assim, o incidente deixara marcas profundas. Ela passara meses em terapia intensiva, reconstruindo sua identidade além da vingança que por tanto tempo definira sua existência. E sua avó? Daniel sorriu com carinho. Vovó nunca perderia isso. Disse que vai chegar um pouco mais tarde, mas estará na primeira fila, Cecília. Após décadas administrando o Império Ferreira com mão de ferro, finalmente permitira-se abraçar seu lado humano, reconciliara-se completamente com Marta, reconhecendo-a publicamente como a mulher que seu filho amara. O medalhão com a foto de João agora continha também uma pequena foto de Mariana. O quórum hoje estará completo, então, comentou Mariana, permitindo-se um momento de contemplação, todos os envolvidos juntos novamente, mas desta vez construindo algo, não destruindo. A porta abriu-se e Marta entrou, elegante em um traje executivo que substituíra seu antigo uniforme de enfermeira. Após a revelação pública do parentesco de Mariana com os Ferreira, Cecília insistira que Marta assumisse um cargo na fundação, diretora de benefícios sociais, uma posição que lhe permitia direcionar recursos para comunidades necessitadas. Os primeiros convidados começaram a chegar, anunciou ela. E tem alguém especial perguntando por você, Mari. Um jovem alto de terno escuro entrou logo atrás de Marta. Caio Tavares, o advogado especializado em propriedade intelectual que Mariana havia contratado como primeiro funcionário da fundação. Nos últimos meses, uma amizade crescente transformara-se em algo mais, algo que nenhum dos dois apressava em definir, mas que todos ao redor notavam com sorrisos aprovadores. Trouxe os documentos revisados para assinarmos após a apresentação, disse ele, sorrindo especialmente para Mariana. Perfeito. Ela retribuiu o sorriso, sentindo aquela familiar conexão que havia surgido naturalmente entre eles, sem o peso de histórias familiares complexas ou agendas ocultas. Daniel observou a troca com satisfação, após a tempestade que revelara verdades dolorosas. Era reconfortante ver sementes de algo genuíno e positivo brotando. O auditório, antes o palco do confronto que expusera Sérgio, estava agora repleto de investidores. Jornalistas, acadêmicos e inventores independentes
Na primeira fila, Cecília aguardava em sua cadeira, mais serena do que jamais parecera em público. Ao seu lado, surpreendentemente, estava Olivia, mais magra e com olheiras que maquiagem alguma conseguiria disfarçar completamente, mas com um brilho renovado nos olhos. Mariana subiu ao palco com confiança, acompanhada por Daniel. Juntos, apresentaram o ambicioso projeto da Fundação, um sistema internacional de proteção para pequenos inventores, combinado com fundos de fomento à pesquisa ética. O projeto era inovador e ousado, mas também profundamente pessoal, uma forma de honrar os legados interrompidos de João, Arnaldo e Rogério. A parceria original entre João Ferreira e Arnaldo Duarte nunca teve chance de florescer, explicou Mariana, sua voz clara e emocionada. Suas vidas foram interrompidas por ganância e manipulação, mas hoje podemos concretizar a visão deles, ciência que coloca pessoas acima de lucros, inovação que beneficia a muitos, não apenas a poucos privilegiados. Ao final da apresentação, os aplausos foram calorosos, investidores se aproximaram entusiasmados, jornalistas solicitaram entrevistas, e jovens pesquisadores aguardavam ansiosamente para conversar sobre possibilidades de colaboração. Em um momento de relativa calma, Mariana encontrou Olivia observando o mural que contava a história de seus pais. "Como está?" perguntou gentilmente, colocando-se ao lado dela. "Sobrevivendo." Olivia ofereceu um pequeno sorriso. "Reconstruindo." Ela indicou o retrato de Arnaldo. "Ele estaria orgulhoso hoje. Não do que fiz, mas do que estamos fazendo agora. Eles estariam orgulhosos de todos nós", respondeu Mariana. "De como transformamos uma história de traição e vingança em uma de redenção e propósito." Olivia assentiu, lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. "Obrigada por ter me procurado naquele dia. Por ter me mostrado a verdade, por mais dolorosa que fosse." Ela hesitou. "A culpa pelo que aconteceu com Sérgio ainda me assombra. Mas minha terapeuta diz que precisamos aceitar nossos erros para seguir adiante. Você não é definida por um momento de fúria justificável", assegurou Mariana. "É definida por suas escolhas daqui para frente." Enquanto conversavam, Daniel se aproximou de Cecília, que observava a cena à distância. "Quem diria que chegaríamos aqui, não é, vovó?" comentou ele, seguindo seu olhar. "A vida tem caminhos surpreendentes, meu querido", respondeu a matriarca, apertando o medalhão em seu peito. "Às vezes, precisamos de uma tempestade para limpar o céu." No terraço do edifício, transformado em um agradável jardim suspenso, Marta aguardava com uma taça de champanhe. Cecília juntou-se a ela, apoiando-se em sua bengala. "Ela tem a determinação dele", comentou Marta, observando Mariana lá embaixo. Conversando animadamente com um grupo de investidores, Caio discretamente ao seu lado. "E a sua força", acrescentou Cecília, entregando a Marta o medalhão que por tanto tempo carregara. "Isso pertence a você agora, uma lembrança do passado que finalmente não dói mais." Marta aceitou o presente com lágrimas nos olhos, reconhecendo o gesto pelo que era, a aceitação e o reconhecimento que Cecília negara por tanto tempo. Ao final do evento, quando a maioria dos convidados já havia partido, Mariana voltou para sua bicicleta estacionada na entrada. Caio a acompanhou. "Quero uma carona", ofereceu ele, indicando seu carro. "Na verdade, prefiro pedalar", respondeu ela, sorrindo. "Me ajuda a pensar. Importa-se se eu te acompanhar?" Ele apontou para outra bicicleta encostada próxima. "Trouxe a minha hoje, pensando que talvez pudéssemos... bem, pedalar juntos." Mariana sentiu algo quente expandir-se em seu peito. Um novo começo. Livre do peso do passado. Adoraria. Enquanto se afastavam pedalando lado a lado, Mariana olhou para trás uma última vez. No terraço, podia ver os contornos de Marta e Cecília observando-a. Na entrada, Daniel conversava com Olivia, seus rostos serenos, dentro do edifício. Os retratos de 3 homens que nunca tiveram chance de completar suas histórias, agora inspiravam outras a começarem. O que começara com uma jovem determinada pedalando para uma entrevista de emprego no luxuoso restaurante, a coroa dourada culminara em uma história de redenção e justiça. Os ciclos de vingança foram quebrados, a verdade veio à tona, e os laços de sangue, embora importantes, provaram não ser os únicos capazes de definir uma família. Às vezes,
É preciso perder um amor para encontrar um propósito maior. E talvez, eventualmente, um novo amor livre do peso do passado,